Os 7 níveis da criação de jogos. Aqui a gente vai passar por todas as 7 etapas que fazem um jogo ser criado, indo do mundo das ideias até o incrível lançamento do seu jogo. Olá, sou Ludwig, e indo direto ao ponto, a primeira etapa da vida de um jogo é silenciosa, e começa muito antes de qualquer programação. É a fase das ideias, e da avaliação de mercado. Tudo começa de uma ideia. É aquele momento que você tem alguma coisa na sua cabeça que seria muito incrível de ter num jogo. Pode ser uma mecânica, um estilo de arte, ou uma história muito criativa. Independente do que seja essa faísca inicial, ela é o ponto zero para você e qualquer dev começar a criar um jogo. Mas a realidade é um pouco mais dura do que isso. Mesmo que você faça uma mecânica que você ache divertido, outras pessoas podem não achar. Ou pode ser que essa sua mecânica super criativa e única que você pensou já exista. Você só não conhece o jogo. Ou no pior dos casos, ela existe e é bem ruim. Tendo inúmeros jogos que fracassaram com essa ideia. Por causa disso, você tem que fazer uma análise de mercado. É aqui que você vai tomar um tapa na cara ou enfrentar a realidade. E se você decidir enfrentar a realidade, aí sim você vai estar dando o primeiro passo para realmente criar um jogo. Então você vai ver coisas como o gênero que está em alta, o gênero que está saturado. Por exemplo, agora o gênero Vampire Survival, ou melhor dizendo Survival, está bem saturado. Tipo, tiveram tantos jogos parecidos nesse estilo que, bem, quase todo mundo ficou enjoado. Então se você fosse fazer alguma coisa parecida, você teria que inovar bastante. Mudar algo do tipo ou fazer em 3D. Tipo, brincar bastante com a mecânica e com o gráfico do jogo. Quem sabe fazer um com história, né? Porque parece que é o que falta para esse gênero. Enfim, você vai ter que buscar onde seu jogo vai se encaixar. Então vai ser muito bom você dar uma procurada por sites como SteamDB e ter muitas informações sobre jogos. Aí você faz uma análise e vê se sua ideia é compatível com o mercado. E uma vez validada a ideia, o projeto entra no nível 2, o protótipo. A única regra dessa fase é encontrar a diversão de forma mais rápida e descartável possível. Tipo, você não pode ficar perdendo muito tempo tentando tornar o jogo divertido. Aqui é a fase que você testa e descarta. Isso vai acontecer em uma série de loop de repetições que vai te deixar louco, mas no final das contas vai valer a pena. O código escrito aqui vai ser bem feio, servindo para puramente responder a pergunta se essa mecânica central é divertida. Então comece a praticar o desapego, porque nessa parte você vai descartar muitas coisas. Prototipar vai ser basicamente você criar uma mecânica a que seja central no seu jogo principalmente e ir testando de forma direta se ela parece divertida. Claro que não vai ser tão bom porque não tem aqueles efeitos nem aquele polimento todo, mas tipo, se a ideia central já for divertida sem isso, então com certeza ela é muito boa. Então o protótipo vai servir como a nossa bússola, guiando a direção e o norte do jogo. Se a mecânica prestar, a gente continua. Se não, nós apagamos o arquivo com a consciência limpa. O nível 3 é a demo. Aqui você vai criar uma pequena demonstração do seu jogo. E sim, eu sei que muita gente colocaria a demo pro nível 5 ou 6, mas na minha opinião, depois do protótipo, se você conseguir avançar o seu jogo para ter um estado de demonstração que alguém possa testar e avaliar para ver se presta ou não a mecânica que você fez, tipo, você vai ter um apoio de outra pessoa que vai criticar ou elogiar alguma das suas mecânicas. Algo que por muitas vezes, por você ser o criador do jogo, você não conseguiu ver. Dessa forma, você pode pegar essa avaliação desse terceiro e fazer um painel geral de como está o jogo e o que deve ser mudado ou mantido se estiver muito bom. De qualquer forma, fazer a demonstração do seu jogo também vai te fazer entender como é a estrutura dele, do início, meio e fim, ajudando você a entender o ponto alto, ponto baixo e tudo mais. Muita gente pode chamar essa fase também de fatia vertical, porque é aqui onde deixamos o código provisório para trás e começamos a programar a arquitetura definitiva do nosso sistema, elaborando esse microcosmo completo do nosso jogo. E não precisa ser longa, só precisa ser autêntico, estabelecendo a identidade visual do jogo, o tom dele e a estabilidade do código. Mas a ideia principal dessa fase é apresentar o seu jogo para o mundo externo, para validar o sentimento da comunidade. Isso pode ser feito em eventos como os festivais da Steam, ou você só pode enviar para o seu amigo mesmo e pedir a opinião dele. Independente da forma, isso vai ajudar bastante. E com a estrutura de pé, chegamos no momento mais poético do desenvolvimento, o nível 4, focando no polimento, game feel e game juice, fazendo a transição da lógica pura para a percepção humana. O polimento dentro do desenvolvimento de jogos é a fase onde a gente foca em estritamente remover o atrito entre o jogador e a interface. É garantir que a transição de menu não seja seca, mas tenha algum tipo de animação suave. É ajustar as hitbox do jogo para ficarem bem agradáveis ao jogador, para não fazer levar dano de esbarrar no ar, e deixar o código mais otimizado também, para que ele não consuma mais desempenho do computador do que seja necessário. Já o game feel, a sensação do jogo, é a ponte cinética entre o controle na mão do jogador e o avatar na tela. É como o jogo traduz a intenção do jogo para o jogador, sendo muitas vezes a inércia, a aceleração e a gravidade dentro do jogo. É a sensação que faz o jogador se sentir leve ou pesado dentro da gameplay. O personagem demora a ganhar você
velocidade máxima ao correr, ou ele escorrega bem rápido. O pulo vai ser pesado como em Dark Souls, ou bem flutuante como em Hollow Knight. Tudo isso é o Game Feel, a sensação de massa e peso, basicamente ditando se seu personagem é feito de chumbo, de borracha ou de pena. Já o Game Juice é o impacto e o exagero audiovisual. Enfim, quando sua espada acerta o inimigo, no código, é basicamente a vida dele caindo de 100 para 90. Mas isso não significa nada, não é prazeroso. Por isso que o Juice entra para deixar tudo melhor. Você faz com que a tela se mexa quando você acerta o inimigo, trazendo a sensação de impacto. Você pode trazer partículas também, como se o inimigo estivesse sangrando, ou parar o tempo do jogo por alguns milissegundos, trazendo a sensação para o jogador que o golpe foi tão forte que tudo parou por causa dele. O áudio também deve ser satisfatório, trazendo um efeito sonoro que seja bem agradável, como Vampire Survival faz muito bem. E tudo isso deve ser adicionado no jogo nessa fase, assim deixando seu jogo bem mais atraente e cheio de efeitos. Eu chamo o nível 5 de nível da humildade, porque é aqui que você vai aprender que o seu jogo é cheio de erros, e tipo, erros muito graves mesmo. Depois de polir, você vai ter que corrigir os bugs, e essa é a fase, revisar e corrigir. Aqui a gente para de inventar mecânicas novas, tipo, isso já chegou ao fim. É hora de restaurar o que já tem, caçar as falhas e resolvê-las, otimizando o jogo para que ele rode de forma mais fluida, e corrigir problemas graves que quebrariam o jogo ou destruiriam todo o balanceamento dele, tipo uma arma que é muito roubada, tornando todas as outras do jogo inúteis. Isso é muito ruim, tudo tem que ser balanceado. Ou um jogo que todos os inimigos você derrota em 10 segundos, tendo um inimigo aleatório que você demora 10 minutos para derrotá-lo. Você precisa balancear e ajustar o peso das coisas. Para que tudo fique justo, o mais importante de tudo é impedir que tenha uma falha grave e impeça o jogador de prosseguir dentro do seu game. E com certeza essa é uma das fases que você vai mais passar raiva, porque é bem tediosa. Tipo, você vai ficar limpando e corrigindo bugs, vai ficar procurando bugs e tentando quebrar o seu jogo. Isso é extremamente chato, mas é necessário, você vai ter que cumprir mesmo assim. O nível 6 é o momento de você sair do código do seu jogo e ir para fora dele. O nível do marketing. E existe um equívoco bem comum que o marketing só começa depois que você lançou o seu jogo. Mas não, ele começa antes. E há duas formas de você fazer isso. Você pode vender o seu jogo indie sozinho ou com a publicadora. A publicadora vai cuidar da parte do marketing do seu jogo e vai facilitar bastante para você. Em compensação, ela vai ficar com uma parte do lucro do seu jogo. Mas independente da forma que você for fazer isso, sozinho ou com a publicadora, você vai ter que encontrar a comunidade do seu jogo. E há várias formas de conseguir isso. Você pode usar o marketing digital ou ir somente no boca a boca da galera. Independente da eficiência dessas formas, será necessário você transmitir o que o seu jogo passa, toda a essência e a sensação dele. E normalmente se usa um trailer para fazer isso. Mas essa é uma área bem grande e cheia de segredinhos e técnicas também. Então você vai ter que aprender sobre tags, como otimizar a página da Steam e mais um monte de detalhes que você vai estudar sobre. Essa não é lá uma fase muito divertida, mas é bem necessária. Não adianta nada você ter um jogo se ninguém vai jogar ele, e se ele for só um prejuízo dentro do seu bolso. Mas aí chegamos na sétima e última fase, a hora da verdade. Finalmente publicaremos o jogo. Essa é a fase do lançamento. O projeto é empacotado, criptografado e entregue aos servidores. Mas lançar o seu jogo não significa que você não precisa fazer mais nada. Você vai precisar acompanhar as primeiras análises, corrigir os problemas que vai aparecer, e tenha certeza que vai aparecer, principalmente de sistemas de hardware diferentes, e mais um monte de bugs que você nem acharia que seria possível de ter dentro do seu jogo. Você vai ter que corrigir tudo isso. E também é aqui que você observa o que o mundo achou daquilo que você lançou, como ele reagiu a isso. Sendo ele um fracasso ou um sucesso, você vai ter que continuar refinando ele. E esses são os 7 níveis da criação de um jogo. Se eu esqueci de algo, por favor, coloque nos comentários. Mas bem, eu acho que eu consegui passar minha visão sobre tudo isso. De qualquer forma, criar um jogo é essa busca mesmo por refinar as coisas, passando por vários processos, que muitas vezes são bem chatos, mas bem, no final das contas vale a pena. Porque é um tipo de arte que, se conversa com você, é bem satisfatória poder criá-la. Mas comentem aí qual dessas fases você mais gosta. Mas de qualquer forma, o vídeo vai ficando por aqui, e até mais.